Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 21 de março. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Naquele tempo, vindo à cidade de Nazaré, Jesus começou a ensinar aos seus conterrâneos, dizendo: Em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem acolhido em sua pátria. De fato, no tempo do profeta Elias, quando não choveu na terra de Israel durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome na região, havia muitas viúvas na terra de Israel. Mas a nenhuma outra foi enviado o profeta, senão a uma viúva da cidade de Sarepta, na Sidônia. E na época do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum outro foi curado, senão Naamã, o sírio. Os seus conterrâneos ficaram muito bravos com suas palavras, levantaram-se, tiraram-no de dentro da sinagoga, levaram-no até o alto de uma montanha e quiseram precipitá-lo dali. Mas ele, passando no meio deles, seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Jesus deixa furioso aquela assembleia que estava ouvindo as suas palavras na sinagoga. Ele estava em sua cidade natal, Nazaré, onde as pessoas conheciam a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, e onde as pessoas ficaram escandalizadas com a sua sabedoria. Eles ficaram admirados e escandalizados, e até perguntavam: de onde vem essa sabedoria que ele tem? Mas eles queriam milagres. Eles exigiam milagres para acreditar nele. E Jesus não embarca nessa situação. Ele não faz do seu ministério um acontecimento espetacular e cinematográfico para poder satisfazer essas exigências de uma multidão que gosta de espetáculo. Ele exige uma outra coisa, porque milagre não segura a fé de ninguém. Ele exige uma adesão ao seu plano de salvação. Ele exige uma confiança plena do coração, uma confiança incondicional de que o Pai o enviou, de que ele é o Cristo de Deus. E para isto, somente a ótica da fé. Eles têm conhecimentos históricos sobre Jesus. Sabem, por exemplo, dizer quem é seu pai, sua mãe, seus irmãos, mas eles não têm olhos do Espírito para enxergar naquele humilde homem de Nazaré a manifestação do Deus divino, daquele que o universo não pode conter e que vem caminhar junto conosco, chorar as nossas lágrimas, sofrer as nossas dores, morrer a nossa morte e ressuscitar na sua glória. Por isso, Jesus hoje convida a mim e a você a percorrermos esse caminho do êxodo quaresmal, onde no primeiro dia da quaresma, na quarta-feira de cinzas, ele nos convidou a entrarmos no nosso quarto secreto, que é o nosso coração, para que ali nós pudéssemos também viver as grandes tentações que o deserto nos apresenta, porque o deserto é o coração. É ali que acontecem as grandes batalhas, onde ou nós proclamamos que cremos em Jesus, ou nós também nos decepcionamos com ele, e decepcionados, nós tentamos também empurrá-lo montanha abaixo na vida. Depois ele nos convidou também a irmos até o monte, para contemplarmos a sua glória. E contemplando a sua glória, tivéssemos força e sabedoria para vencermos as grandes tribulações que a própria vida nos oferece. E são nesses momentos que nasce o ateísmo. É nesse momento que nascem os revoltados e os escandalizados com o Senhor e que começam a perguntar: mas será que ele existe mesmo? Será que ele se preocupa conosco? Será que ele nos assiste mesmo? Ou tudo isso não é coisa do passado, coisa de gente sem cultura? Nesse evangelho do domingo, do terceiro domingo, Jesus nos pede fé e nos ensina também que Deus tem paciência conosco e quer cavar em torno do nosso coração, colocando o adubo,
a oração, o jejum, a esmola, para que a gente possa produzir frutos de bondade, de solidariedade e também de convencimento de alma de que Ele é o Senhor. Jesus hoje escandaliza os seus conterrâneos e ele toma duas personagens do passado que não pertenciam à fé de Israel, que não seguiam a lei de Israel, que não podiam dizer que eram filhos de Abraão e seguiam a lei de Moisés, mas era uma viúva de Sarepta e também um leproso da Síria, que mesmo não tendo a fé de Israel, o Senhor os visitou. O Senhor se manifestou a eles. E a viúva de Sarepta reconheceu em Elias um homem de Deus, coisa que os seus conterrâneos não conseguiram reconhecer. E o sírio, Naamã, também foi capaz de reconhecer em Eliseu um homem de Deus e acolheu a palavra dele, coisas que os seus conterrâneos também não tiveram olhos para enxergar. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós não temos olhos para enxergarmos o plano de salvação que Jesus nos propõe, nós também vamos querer levar uma vida somente de milagres, uma experiência de fé somente de usuários, onde nós usamos, mas não nos convertemos. Usamos, mas não temos força espiritual para combatermos as grandes tentações da vida. Usamos, mas não somos interpelados a esse convite que ele nos faz. Converta-se e creia no Evangelho. E por isso, então, nós teremos, às vezes, uma igreja com um grande número de pessoas, quantitativamente falando, mas qualitativamente pequeno. Porque não podemos contar com todos aqueles e aquelas que não conseguiram irem além de uma experiência de fé de usuários. Hoje, os conterrâneos de Jesus querem milagres. Eles exigem milagres. E porque Jesus não quis satisfazer essas necessidades deles, eles então ficaram escandalizados e foram capazes de arrastar Jesus para fora da sinagoga, levá-lo no alto de uma montanha e querer precipitá-lo dali de cima. Mas Jesus passa dentre eles, por meio deles, e continua o seu caminho. O fato de eu não crer nele não vai fazer com que ele deixe de ser Deus. O fato de eu não acreditar em Deus não vai fazer com que ele deixe de existir. O único fato que vai ocorrer é que eu passarei, e ele passará por mim, e eu o reneguei, mas ele continuará sendo o Cristo de Deus, e Deus continuará sendo Deus do mesmo modo. Logo mais às 19 horas, nós teremos o Terço dos Homens aqui em nossa Igreja Matriz. Amanhã, terça-feira, nós teremos às 18 horas, orando com São Miguel Arcanjo, às 19 horas a Santa Missa e às 19h30 a Pastoral da Sobriedade realizando a sua missão. Convertei-nos, Senhor Deus do Universo, e não permita que percamos a capacidade de olharmos e enxergarmos e de ouvirmos a Tua Palavra e o Teu Cristo que nos interpela. Amém. Salve Maria. Até amanhã, se Deus quiser.